Vamos falar um pouquinho de futebol? A grande realidade é que nesse momento a situação do Botafogo assusta, entendeu? Certezas, você já pode ser dirigente de futebol assim, de uma maneira muito tranquila. Porque... Cara, qualquer time no Brasil hoje teria sorte de me ter como dirigente. Sim, os requisitos todos eu consigo cumprir ali. Começou. Não tenho a menor dúvida. Você... Mas e aí, vai pagar ou não vai? Não, o dinheiro tem. O dinheiro tá tranquilo. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, meu irmão, tudo certo? Bem mais ou menos, né? Então, o que tá acontecendo, cara? Porque assim, o Textor é um baita multimilionário, que a gente sabe, tem uma ilha lá não sei aonde, e vive por aí, jatinho pra lá, jatinho pra cá. E aí, cara? Pô, quando a gente entra no assunto bilionários, eu tenho todas as ressalvas do mundo. Eu acho muito complicado o debate, entendeu? Porque tem muitos que de fato são, e pô, tem todas as justificativas plausíveis para serem em relação a como o dinheiro foi construído, a como a parada escalonou e tal. Mas, pô, hoje em dia tem muito 7-1 também, mano. Tem muita gente, principalmente nesse âmbito de SAF, né? Teve um clube aí, outro clube do Rio de Janeiro também, que, pô, foi comprado por uma empresa norte-americana e tal. Não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás. E, mano, os caras, tipo assim, é caso de cadeia. Onde foi, deu merda. Tudo que eles tinham de dinheiro, é dinheiro que eles pegavam emprestados, e aí com o dinheiro que eles pegavam emprestados, eles compravam o clube com a premissa de fazer dinheiro novo com esse clube e, porra, lucrar em cima disso. E aí no final a parada não acontecia, e aí não pagava ninguém, e aí sai pelas portas dos fundos. É difícil, entendeu? Cadê o dinheiro? André, eu tenho medo de... Que nem você falou, né? Ele é um bilionário que nem a gente sabe. Eu tenho uma... Será que a gente sabe? Será que a gente sabe mesmo? Não sei se a gente sabe. Então, cara, quando ele apareceu, que a gente levantou algumas questões e tal, muita gente ficou chateada, porque envolve, né? Mas o torcedor vai ficar. Isso aí dá pra entender. O torcedor do Botafogo foi burro, iludido, foi... Torcedor é o torcedor, mano. Tá ligado? Torcedor. O time tava na merda, o cara chegou, comprou o barulho, vestiu a camisa, o Botafogo ia jogar fora, ele aparecia lá na arquibancada, pegando chuva, pegando sol, pô, literalmente se identificando, investiu em estrutura, o Botafogo começou a disputar, foi campeão de Brasileirão, foi campeão de Libertadores. Mas o torcedor vai abraçar, como é que não vai amar esse cara, porra? Envolvia outras coisas. Exatamente. Ele deu uma alegria ao botafoguense, algumas alegrias, que, né? E mexer com o torcedor a gente sabe como é. Só que assim, a gente via nele e vê nele um cara muito inteligente, mas um cara que dá nó em pingo d'água, ô Pedro Certezas. Cara, eu não quero pagar de virtuoso aqui, eu realmente não é a minha intenção. Mas existe um tipo de gente, que é por exemplo, o Textor, que é um cara com uma lábia, isso é inegável, histórica. Ele consegue tranquilizar todo mundo falando coisas em 10 minutos. O cara é de uma família muito rica, ele é um cara muito rico, ele é aquele americano clássico, bilionário, sabe? Parece um personagem de série. Então, assim, eu não quero pagar de virtuoso falando, eu sempre falei, eu não quero fazer isso. Mas ele sempre levantou, tipo assim, cara, será que é isso? Tá meio que muito bom pra ser verdade, sabe? Tem esse quê de, pô, não é possível que seja tudo isso mesmo. Porque, de fato, cara, ele chega colocando um dinheiro surreal no Botafogo. E é sempre bom lembrar aqui, o Botafogo vira... Mano, e importante a gente comentar aqui, tá? O Botafogo, nesse momento, se eu não me engano, tem 28 jogadores no plantel. O Botafogo tá com transfer ban, não pode inscrever outros jogadores. Então esse número não pode subir enquanto essa situação não for solucionada. Só que esse número pode descer. O Savarino saiu, o David Ricardo saiu, o Marlon Freitas saiu, o Arthur parece ter tido proposta, o Arthur Cabral parece ter tido proposta também, o Barbosa tá com um entrave na renovação por conta de uma questão salarial, e ainda existe um momento de insegurança também que faz até os jogadores que amam o clube colocarem a mão na cabeça, porque o FGTS está atrasado, o direito de imagem está atrasado, então a situação começa a ficar estranha, né? A SAF não é por escolha do Botafogo, é porque era isso ou era acabar. Então eu não tenho como colocar também, viu, se eu não tivesse virado SAF, não, se não tivesse virado SAF, estaria hoje na Série C, com 2 bilhões de... Não tem si, tinha que ter acontecido.
Mas o Textor, cara, ele fala muito bem de scout, a parte esportiva, a cabeça esportiva dele, é tudo que a gente quer ouvir. É tudo que a gente quer ouvir. Isso aqui, especificamente, eu já discordo um pouco. Eu acho que quando a gente fala de futebol, a gente tem que ter noção também de respeito à cultura e respeito a algumas coisas. E pode parecer um papo muito conservador em relação ao futebol, e de fato, talvez até um pouco, mas por mais que eu acredite que todas as questões têm que evoluir, tudo tem que caminhar para uma evolução, eu acho que tradições precisam ser mantidas em alguns cenários. Eu acho que não pode ser naturalizado você vender ou doar jogadores que fizeram história no teu clube, que a torcida canta o nome nas arquibancadas, que a criançada tem nome na camisa, para um clube rival, que daqui a pouco vai estar utilizando ele para fazer graça. Hoje o anúncio do Savarino no Fluminense, mano, eu vou falar na boa, pra mim é um escárnio. É um jogador que em outros momentos tinha demonstrado a vontade de ficar no Botafogo, que quando o Marlon Freitas saiu, a torcida do Botafogo tava cantando músicas com o nome do Savarino, que ele sai, e hoje o Fluminense tava postando o Savarino cantando: o Fluminense vai jogar e vai ficar louco da cabeça. Tá ligado? O Fluminense fez questão de enfatizar toda hora ali nas redes sociais, né? Jogador do Fluminense Futebol Clube. Isso é uma parada, mano, que se a gente para pra pensar, é o Botafogo sendo mijado, tá ligado? Por um rival, onde o Textor, lá da casa dele, não vai precisar lidar. Mas o torcedor do Botafogo, que é quem vive o dia a dia do clube, ele vai sair na rua e ele vai ter que escutar o amigo tricolor mijando nele, porque a diretoria tá tratando o clube como se ele fosse qualquer porra. Então isso é uma complicação muito grande que eu acho que a gente tem quando a gente fala de futebol, e principalmente quando a gente atrela o futebol com a SAF, de que muitas vezes as SAFs não demonstram ter essa responsabilidade afetiva. Eu não tô falando que deu crise e não pode vender, não é isso que eu tô falando. Mas porra, procura vender o Savarino pra fora, procura vender o Marlon Freitas pra outro clube que não seja o Palmeiras. E aí é óbvio que com a crise esse tipo de situação acontece, uma justificativa, mas ainda assim eu acho que poderiam ter sido encontradas outras formas de solução, que ainda que deixassem o torcedor do Botafogo triste, não fosse uma mijada dessa forma, né? E para além disso, antes da crise estourar, a SAF do Botafogo já demonstrava uma questão mínima ou quase nenhuma de segurar jogadores que a torcida gostava, né? Tipo, o Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, virou a chave, bumba, vamos se desfazer de todo mundo e vamos trazer um time todo novo. Como assim, cara? Como assim? A torcida tá apegada a todo mundo aqui, a torcida tá abraçando os jogadores, pô, tem um que tá muito caro e tal, troca esse pontualmente, o Botafogo trocou todos. Tipo assim, foi um desmanche que, pô, até por torcedores otimistas, e eu volto a falar, o torcedor do Botafogo não tem culpa, porque, pô, envolve paixão, envolve, pô, tudo que eles construíram até, né, de gratidão pelo cara, mas, porra, é inacreditável, tá ligado? É inacreditável. E as pessoas tentavam organizar desculpas de tipo, ah não, porra, ele é um empresário que não tem que ter apego a coração mesmo não, mano. É o futebol, e o futebol você tem que prezar quem tá te dando resultado. Mano, como assim os caras não estavam dando resultado? O time acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores, no ano seguinte tava todo mundo sendo trocado, pô. Então, a gente vinha falando aqui na live, né? Tudo muito nebuloso, tudo muito estranho, tudo muito mal explicado, tá ligado? Eu acho que ele tem coisas, bem interessantes. Bem interessante. Outras nem tanto, mas eu acho que algumas são bem interessantes. Não, a parte esportiva, finge que ele é um diretor esportivo. Pô, ele fala tudo que o torcedor quer ouvir. Isso não necessariamente é bom, tá ligado? Isso não necessariamente é bom. Só que ele sendo dono, ele tendo esse dinheiro, essa movimentação de dinheiro, já começou a dar ruim lá fora, muito antes de dar ruim aqui. Então, quando a gente estava muito bem aqui, o Molenbeek da Bélgica estava reclamando dele, o Lyon estava reclamando muito dele. Então, assim, parece que a água bateu na bunda aqui, depois de bater na bunda lá. Porque sim, lá é uma unanimidade que ele é um... Eu vou maneirar minhas palavras aqui, mas lá fora é unanimidade que o cara é controverso. Entendeu? Tá. Ele queria falar trambiqueiro. Por ele ter conseguido alcançar no Brasil o que ele não conseguiu alcançar lá, a gente tem uma gratidão muito grande. A torcida do Botafogo tem uma gratidão muito grande por ele. Mas assim, o Lyon... Por exemplo, se o Lyon tivesse ganhado uma Champions League, tu acha que ele teria... entendeu? Não sei se ele deveria também ter sido tão criticado lá. Não sei. Aqui a gente conseguiu fazer isso tudo. Então, assim, eu acho que, pelo menos agora, parece que a torcida do Botafogo, pelo menos, tá começando a abrir o olho para possíveis caminhos tortuosos que vêm pela frente.
e que todo... Então, mas esse debate do ele fala e faz, tem que ver até onde é verdade, mano. Porque, por exemplo, muitas das contratações que o Botafogo fez, o Botafogo acabou por não pagar. Eu não tô falando isso pra esculachar o Botafogo, não. O Vasco aconteceu a mesma coisa com a 777, tá ligado? Só que a 777 foi expurgada, entendeu? Até onde vai a dificuldade gigantesca de você fazer, sendo que você não honrou os compromissos pra fazer, entendeu? Essa é uma loucura, pô. O Thiago Almada foi contratado, é um jogadoraço, chegou no Botafogo, fez arte, tá ligado? Fez amor com o futebol, o Botafogo foi campeão da Libertadores, ele saiu e até agora ele não foi quitado, tá ligado? E agora, se foi agora ou se vai ser, é por conta da água ter batido na bunda. Porque se não tivesse batido, a situação continuaria assim. As setas da culpa apontam pro Textor. Em alguns momentos a gente leu e viu as movimentações financeiras, porque precisava comprar uma parte aqui, mas aí para comprar parte aqui eu preciso pegar dinheiro ali. O dinheiro não é do bolso. Tá, então tá bom, vou assinar um cheque aqui. Então é sempre um negócio meio nebuloso, né? E o negócio dele é muito calcado desde sempre em venda de jogador. Ele sempre falou muito isso. Ele falou, cara, o jeito pra gente fazer dinheiro é comprando ativos baratos e vendendo por muito mais caro. Só que ele tá começando a não pagar esse comprar barato. E aí começa a criar uma bola de neve. Só que sabe o que me deixa apavorado? E eu sou alguém que acha que faz sentido essa estratégia, tá? Eu tô falando toda hora de Vasco aqui, é porque, é um outro clube que teve uma outra SAF, a SAF deu errado e tal. Mas traçando um paralelo, tentando fazer uma analogia, o melhor momento do Vasco em relação aos últimos anos, por incrível que pareça, é agora. E a gente tá falando de um cenário que o Vasco está contratando jogadores novos, dando oportunidade da base e tá passando a ter um elenco que custa mais. E no longo prazo isso é benéfico financeiramente pro clube. E o Botafogo faz muito isso. Só que o grande problema é que a parada não tá sendo de fato feita, né? Porque muitos dos que o Botafogo contratou não foram pagos. Alguns, pra mim, são até meio estranhos. Transferências de venda foram feitas de forma difícil até de explicar. Essa do Nottingham Forest lá, que ele manda o John, o Jair e o Cuiabano, o Igor Jesus, os 4 pro mesmo clube, pra mim, beira a insanidade, tá ligado? Sei lá, é difícil, né? Todo mundo levanta as questões mais plausíveis possíveis, do tipo, cara, por que você não paga o transfer ban? Cara, o que tá acontecendo? Cara, como é que você não fez isso? E aí, acho que foi no final do ano passado, acho que dia 15 de dezembro, mais ou menos, ele tava tendo uma live de vários setoristas alvinegros da mídia independente, Pedro Depp, Thiago Franklin, Bernardo Gentil, todo mundo, muita gente. O cara entrou, o Textor entrou, e ele fica 3 horas falando e tranquiliza todo mundo, porque ele é muito bom nisso. E você ouvindo, tipo assim, você parando pra ouvir, você fala, cara, esse cara tá resolvido. Porque ele consegue passar essa tranquilidade de uma forma que às vezes é irreal. Porque, e ao mesmo tempo que ele, por exemplo, quando deu o transfer ban, quando deu todo esse problema, o Botafogo tava com o transfer ban. No mesmo dia, esse cara posta uma foto dele com roupa de Papai Noel no Instagram falando, fiquem tranquilos porque a janela de transferência será muito ativa. Tipo assim, e em geral fica assim, mano... E tá sendo, né? Tá sendo ativa, tá demais. Cara, não é possível que Só não positivamente. não é possível que esse cara seja mentiroso, assim. Só que aí já estamos com 15 dias de transfer ban, tem jogador contratado que não pode estrear, talvez tenha que ser emprestado. Ontem saiu uma notícia no Fogão Net falando que o Botafogo trabalha com a possibilidade de transfer ban até junho e vira uma bola de neve. Então, assim, vira uma parada... O que tá acontecendo? E aí, eu acho que quando a água bate na bunda é o transfer ban. Porque antes é todo... não, vai dar certo, vai dar bem, vai dar bom. Ontem ele perdeu um julgamento contra a Iconic, que é uma empresa que botou uma porcentagem para fazer uma porcentagem da Eagle. Ele perdeu. Vai ter que pagar 97 milhões de dólares, aparentemente. R$500 bilhão. Talvez caiba recurso, uma outra. Mas e aí, meu irmão? E aí? Irmão. Complicado. E aí, sabe qual é a maior neurose que bate? Você fazendo a avaliação de fora. Eu não tô falando que é o que vai acontecer, tá? Eu tô falando no debate do receio. Vocês conseguem botar a mão no fogo? Vocês conseguem me garantir de que uma venda dessa que o Botafogo faz não pode estar sendo utilizada para pagar a pica do Lyon? Não pode estar sendo utilizada para pagar a pica de processo como esse? Porque o Botafogo vendeu gente pra cacete, mano. O Botafogo vendeu, fez caixa e em vários casos até com a conta fechando, né?
de contratando por um valor X, vendendo por um valor 3X, 4X, 5X, 10X. E aí, como é que explica? Ô, Pedro Certezas, o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Quinta-feira. É isso, quinta-feira. Quinta-feira no Newton Santos. Você, evidentemente, estará lá, certo? Estarei lá. Boa. Você, por favor, quando vier a São Paulo, me avise para eu poder pagar uma cerveja ao amigo. Pode deixar, amigo. Uma não, uma caixa. Vou precisar, né? Uma também, falei, pô, uma? Não, já viu meu time, André? Uma caixa. Perfeito. Querido, obrigado pela sua presença. Dias melhores, Vitor. E tá aí. E aí, corroborando com esse papo aqui que a gente acabou de assistir, saiu esse papo aqui também, né? Gente, a gente vai falar agora sobre o Botafogo. Já que você tava falando aqui sobre o vai e vem, a novela, se tá... E só uma coisa, né? Importante explicar. Pô, Renato, mas você tá falando muito tempo sobre um time só na tua live e tal. A gente tá falando de uma situação que foge um pouco do habitual, tá? Um pouco. Então a gente tá falando de um clube de Série A que recentemente foi campeão de competições de primeira prateleira, tanto nacional quanto internacionalmente, e que tá vivendo um período calamitoso e que seu torcedor tá desesperado com toda a razão do mundo, tá entendendo? E aí o Botafogo mandou no jogo, jogou bem, achei uma boa partida do Botafogo. Um Botafogo, assim, que se você pega a escalação, é um bom time, pô. Um time com bons jogadores. Concordo. Só que o problema do Botafogo é você entender o que vem por aí. Qual é o horizonte do Botafogo nessa temporada, cara. Assim, quem daí vai continuar no Botafogo, vai chegar alguém, dá pra chegar alguém, o transferman vai cair, não vai cair. A situação financeira é ruim, é terrível ou é insolúvel? A gente não entendeu ainda o que é o Botafogo. Então, cara, o Anselmo, eu acho que ele tem condições, talento e time nesse momento pra dar certo, pra fazer uma boa temporada. Só que, cara, com tanto... Agora, talvez pra mim uma peça que possa resolver essa situação, ainda que de forma dolorosa, talvez seja o Montoro, né? Esse moleque especificamente é muito bom, tem uma idade muito boa e o Botafogo pode conseguir muito mais dinheiro do que ele gastou pra adquirir o jogador. O ponto é que se o Montoro sai também, aí é pra matar o torcedor logo, né? Aí é pra matar. Todos que eles tinham identificação, eles estão vendo sair um por um. Aí se, mano, a joia que tá ali se formando e tal... Tanta interrogação, não dá pra saber o que vai acontecer com o Botafogo. Mas O domínio orientado, né? E o chute fora da área, bonito gol. Eu gosto dele também. É bom jogador. Ele é muito inteligente. O Montoro sabe se virar bem em espaço curto, sabe atacar espaço, é um cara que tecnicamente é acima da média para a idade dele. Mas o Botafogo me preocupa muito a profundidade defensiva. Porque o Anselmo é um treinador... Aqui ele já tá falando de parte tática, né? Então vamos falar aqui através de notícia. Porque eu imaginei que eles iam debater ali a situação que a gente tá vendo e eles estão debatendo o Botafogo em Volta Redonda. Tá, Botafogo em crise financeira. Dívidas com jogadores e ordem de cortes causam incerteza na SAF. Com direito de imagem em atraso, houve uma conversa entre direção e elenco antes da partida contra o Volta Redonda. A orientação é reduzir gasto em todos os departamentos. Botafogo vive seu momento mais delicado financeiramente desde que se tornou SAF no início de 22, com transferban imposto pela FIFA por não ter pago ao Atlanta United o valor referente à contratação de Almada. O clube também está em dívida com seu elenco. Jogadores têm 2 meses de direito de imagem atrasados. Como de costume nos clubes, o pagamento dos atletas é dividido entre CLT e direito de imagem. Os vencimentos da carteira estão em dia, mas o valor referente às imagens não. Chegou a ficar 3 meses atrasado, porém uma das folhas foi paga essa semana, ou seja, já diminuiu, tava 3 meses, agora 2, né? Botafogo quitou parte do saldo referente ao direito de imagem antes da partida contra o Volta Redonda. Agora, nos dias anteriores houve uma conversa entre o elenco e a diretoria sobre o assunto. Com o pagamento de uma das parcelas sendo realizado na terça, o grupo se apresentou na quarta de manhã para a disputa da partida vencida pelo Botafogo por 1-0. Na entrevista pós-jogo, o zagueiro Barbosa relatou um incômodo com a situação. Ao ser perguntado sobre a negociação para a renovação do seu contrato, o capitão alvinegro respondeu da seguinte forma: estou falando com o clube, não tem nada fechado. Tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. E eu acho que é isso que dói também pro torcedor, né? Que em vários momentos os caras nem estão se mostrando cuzão, não. Eles estão tipo assim, pô, é a minha prioridade o Botafogo. Só que o Botafogo não só não se comporta de forma recíproca, como em vários momentos meio que parece chutar os caras, tá ligado? Tipo assim, pô, prefiro que tu queira meter o pé mesmo, entendeu? Eu não quero ir embora, eu quero ficar.
Tem coisa que não depende de mim. Olha, ele tá falando com todas as palavras. Eu quero ficar, mas tem coisa que... Entendeu? O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui pra frente. Ou seja, fala sobre a situação estar indefinida e sobre o jogador tá confuso, né? Com o que ele pode esperar, com o que vai ter daqui pra frente e tal. Não tem nada fechado ainda. Há mais dívidas com os jogadores. Alguns atletas estão com o FGTS atrasado, conforme informou o jornal O Globo nessa quinta. E outros têm luvas por receber. O pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes, disputada no meio de 25, passou meses em atraso, mas o clube conseguiu realizá-lo. Pelo lado dos empresários, as comissões de algumas negociações também estão atrasadas. E essa, talvez, por mais que passe despercebido, é uma pica até maior do que de jogador, de empresário, rapaziada. Se tem uma parada que os clubes têm que evitar ter problema com o empresário. Tá aqui dizendo que as comissões de algumas negociações também estão atrasadas. Quando a gente fala isso, rapaziada, eu vou dar um exemplo. A gente tá falando de dinheiro grande, tá? Essa negociação do Ryan, que muita gente falou, caramba, mas hoje o futebol brasileiro é pautado desse jeito. Futebol internacional muito também. Mas eu vou trazer pra cá porque é o que a gente tá falando do futebol brasileiro. Na maioria das negociações tem uma porcentagem considerável dos empresários. Por exemplo, a gente tá falando de uma negociação do Ryan agora, que gira em torno de 220 e poucos milhões de reais. Desses 220 e poucos milhões de reais, 10% são dos empresários. Ou seja, vamos botar que seja 220 milhões de reais, tá? Vamos colocar que sejam 220. 22 milhões de reais são de empresários. Então, no momento que a gente está falando de comissões de algumas negociações estarem atrasadas, isso pode ser 500 mil, como pode ser 1 milhão, como pode ser 5 milhões, pode ser 10 milhões, pode ser 15, 20, não dá para saber. Já houve relatos de diferentes agentes que recomendaram nos últimos meses que seus jogadores não fechassem com o Botafogo. E aí entra o que a gente conversou lá no Réveillon sobre a imagem que o clube está passando para o mercado, sobre o quão danoso é. Eu falei isso em volta da piscina, conversando em live com Alan, Davi e Moreira. Quem estava acompanhando as lives do Réveillon vai lembrar. Procurada pela reportagem, a SAF Alvinegra não se manifestou. Corte de gastos. No dia a dia da SAF, a ordem é cortar gastos em todos os departamentos. Redução passa também pela base do futebol masculino, que tem ameaçado a sua participação em torneios de categorias de fora do país, e pelo futebol feminino. Funcionários relatam um clima de insegurança e incerteza sobre o futuro. Uma reclamação constante diz respeito à ausência de John Textor, que não aparece no Brasil desde a primeira semana de dezembro, antes do transfer ban. Diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, admitiu na terça-feira a necessidade de vender jogadores em razão dos problemas financeiros. Disse ele, uma situação que a gente pode falar que trabalhamos no dia a dia e que fatalmente precisamos é que existe uma necessidade de venda de alguns jogadores. Ou seja, ainda que ele saiba que isso diminui o poder de negociação do Botafogo em eventuais transferências, ele comunica publicamente, porque isso vai fazer com que mais clubes se interessem pelos jogadores do Botafogo, e o Botafogo está disposto a ter esse ônus e bônus, o ônus de o jogador ficar mais barato na hora da negociação, e o bônus de terem mais times interessados, porque o Botafogo precisa vender. Na atual janela, o Botafogo vendeu Marlon Freitas para o Palmeiras, David Ricardo para o Dinamo Moscou, esse que foi um custo-benefício excelente em relação ao valor que comprou e o valor que vendeu, mas que foi, para mim, uma negociação ruim com base no que ele vale hoje. O Botafogo, em condições normais de temperatura e pressão, venderia ele por mais caro, e Savarino para o Fluminense. Não estão descartadas novas saídas para aliviar a situação financeira. O argentino Montoro, de 18 anos, e o colombiano Barreira, de 19, são considerados os maiores ativos do elenco no mercado. Internamente, John Textor prega tranquilidade. Rapaziada, quando a gente vê uma matéria do GE desse tamanho aqui, a gente já sabe que o caso é sério, mano. Quem tem o costume de estar ali no site do GE, acompanhando dia a dia, noticiário, lendo tudo que sai aí na mídia, sabe que quando vem a matéria desse jeito aqui, normalmente as matérias de GE são sucintas, objetivas. Quando vem desse jeito, é aquele estudo digno de levar para televisão, entendeu? Internamente, John Textor prega tranquilidade. Diz que vai conseguir um aporte financeiro para resolver as pendências mais urgentes da SAF. Nos bastidores, o discurso é que o investimento será feito por amigos de Textor. O americano não estipulou data para que o aporte esteja disponível para uso do Botafogo. Ao longo de 25, Textor entrou em litígio com os antigos sócios. A Ares, fundo que emprestou dinheiro para um empresário comprar o Lyon em 2022, cobra a dívida na justiça. Ou seja, existe uma cobrança de várias frentes. Em junho do ano passado, o americano deixou o comando do clube francês para evitar o rebaixamento administrativo da equipe. Outro fundo, o Iconic Sport Management, cobra de Textor, tem que fazer o vídeo igual do Dieguinho Futebolaço, né?
Muito foda. O pagamento de 97 milhões de dólares. Na cotação, isso aqui deve dar R$500 milhão. O litígio diz respeito à compra, feita pela Iconic em 22, de 15,7% das ações da Eagle Football por 75 milhões de dólares. Por contrato, Textor se comprometia a recomprar a participação caso a Eagle não fosse listada na Bolsa de Valores, o que não ocorreu. A Iconic cobra o valor investido acrescido de juros anuais de 11%, o que totaliza o valor da ação em 97, né? Problema no início de 25. O cenário de dificuldade não é inédito no Botafogo. No início de 25, os jogadores ameaçaram não se apresentar caso o clube não pagasse os valores atrasados. Quem lembra? Rolou essa situação, o Botafogo conseguiu resolver na época, os jogadores se apresentaram depois, mas tinha rolado essa rusga. Na ocasião, os atrasos envolviam a premiação da conquista da Libertadores, do 13º salário e as férias. Hoje o Botafogo vive a punição pelo transfer ban aplicado pela FIFA em função da negociação do Almada. A situação se arrasta há quase um mês que o clube carioca precisa pagar 21 milhões de dólares ao Atlanta United, mas ainda não há acordo com os americanos. A proposta do Atlanta United e da MLS é que o valor seja pago à vista ou seja feito o pagamento de metade à vista e outros 50% podendo ser pagos em até um ano. Internamente, Textor afirma que receberá um aporte financeiro. No entanto, não há data para o pagamento do valor. Por enquanto, o clube contratou 3 jogadores, o atacante Vidalba, os zagueiros Ítalo e Riquelme. No entanto, nenhum deles pode ser inscrito em razão do transfer ban. A janela de transferências fica aberta até o dia 3 de março. Então, cara, é um debate que está ocorrendo. Eu acho que até por uma questão de respeito ao torcedor, de consideração ao torcedor, de responsabilidade com o torcedor, o Textor precisa botar a cara, sendo para explicar, quer dizer, sendo para pagar, mas também para explicar o que está acontecendo. O torcedor precisa ter uma noção. E quando eu falo que o torcedor precisa ter uma noção, eu não estou falando dele chegar aqui e falar que vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ele precisa explicar o porquê que chegou ao ponto de tomar o transfer ban. Por que o transfer ban está demorando tanto para ser solucionado. Por que o Botafogo está se desfazendo de praticamente... não vou falar praticamente metade, mas está praticamente dizendo que todo jogador é negociável, que todo jogador pode sair, que todo jogador está no bolo para ser negociado. Eu acho que é de extrema importância que ele bote a cara de fato para falar isso da forma mais rápida possível. A situação é preocupante, é calamitosa e, além de tudo, é injusta, né? É injusta com o torcedor. O torcedor não tem que ficar num momento de janela que todo mundo está debatendo quem o time vai contratar e quem o time vai vender. E as notícias do Botafogo são por que o time não pode contratar, porque o time, além de contratar, não pode inscrever, porque o time está tendo que se desfazer dos jogadores que a torcida gosta um atrás do outro. Então, ele precisa botar a cara. Eu acho que o primeiro passo é ele botar a cara, ele ser transparente, ele falar com a torcida, ele explicar a situação, para que o torcedor precisa ter um parecer, e aí com esse parecer, o torcedor consiga entender a linhagem que ele vai ocorrer. As organizadas do Botafogo se manifestaram de modo a se unir e fazer um protesto com data marcada, não sei exatamente qual dia, mas vai ter um protesto, se eu não me engano, e eu acho que estão certas. Tá ligado? Eu acho que estão certas. E, mano, vamos ver, né? Vamos ver como é que as coisas vão acontecer aí nos próximos dias, porque todo dia tá saindo notícia e todo dia tá saindo novidade relacionada a essa situação.